Olá, está começando mais um Questão de Saúde. E o assunto de hoje do programa é quiropraxia. Eu estou aqui com a Danúbia Boeira, que vai nos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Tudo bem, Danúbia? Tudo bem. Danúbia, então explica pra gente primeiro o que é a quiropraxia. A quiropraxia ela é uma profissão na área da saúde. Ela atua fazendo o diagnóstico e o tratamento de algias, as doenças do sistema neuromusculoesquelético. E também ela faz a prevenção de futuras queixas. Quais os principais problemas aos quais as pessoas te procuram aqui? Geralmente o paciente já vem com histórico de que já foi em outros profissionais, então acaba chegando pra gente com já exames radiológicos prontos e tudo. Ele chega geralmente com queixas lombares, que seriam aqui nesta região, dor na cervical, que seria na região do pescoço, bastante enxaqueca, cefaleia, que é a dor de cabeça, hérnia discal, que é bastante aqui na nossa região, principalmente. O que seria essa hérnia discal? Hérnia discal é quando há uma protrusão do disco, que seria, aqui a gente tem bem nele, que seria o disco e as vértebras aqui, no caso lombares, ele vai para fora, ele escorrega. Então, a hérnia discal a gente trata com a quiropraxia, tanto nos ajustes com maca, ajustes manuais, o uso de ativador também. E para pacientes também que tem dor ciática, Tem bastante pacientes com dor com ciatalgia. Agora, normalmente, essas pessoas quando sofrem algum tipo de acidente ou é conforme o dia a dia, conforme a postura, como é que é isso? Isso, é a má postura. O estresse do dia a dia, tensão muscular, fica muito tempo no trabalho, lesões por esforços repetitivos geralmente ocasionam também. Muitos pacientes que têm hérnia discal na lombar, pode acontecer de que um dia tenha na cervical também, por compensação. E Danúbia, como é que é feito esse tratamento? O tratamento é feito com ajustes manuais, tem diversas técnicas, tanto pode ser ajustado crianças como idosos, atletas, então são diferentes técnicas utilizadas. A gente faz o tratamento depois de um bom diagnóstico, com uma anamnese bem feita, com testes ortopédicos e neurológicos. Então vai se fazendo o tratamento de acordo com esses tópicos. E esses tratamentos, as pessoas sentem dor pelo tratamento ou é pelo problema mesmo? O tratamento não é dolorido? Não, o tratamento é totalmente indolor, é mais pelo problema que ela já vem para a consulta, para o consultório. Então não tem dor nenhuma no tratamento. Agora você estava falando que existem alguns aparelhos, como esse aqui. Como é que funciona esse aqui? Sim, o ativador, na verdade, ele é um método que é utilizado, a pessoa tem que ter cursos para poder utilizar ele, não é simplesmente chegar e tentar ajustar de qualquer forma. Ele é para ajustes mais específicos e também funciona para liberação muscular, pessoas que têm bastante trigger points e tal. Qual é a diferença do tratamento entre tratar os ossos e os músculos? Porque a quiropraxia trata o todo. É que, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar o alinhamento da coluna vertebral. Nesse alinhamento, a gente vai estar descomprimindo nervos, vai estar relaxando a musculatura, vai fazer com que o corpo trabalhe em sintonia total, com a capacidade total dele. E, normalmente, qual é o tempo de tratamento da sessão e também do tratamento da pessoa? A sessão, primeiramente, a avaliação que a gente faz, que seria a primeira consulta. Na avaliação, a gente demora em torno de 40 minutos a 1 hora. E depois as consultas de rotina, que é a que a gente chama, as sessões seguintes, em torno de meia hora a 40 minutos. O tratamento demora em torno de 1 mês a 3 meses, dependendo da gravidade do problema do paciente. Então pode ser que ela venha 2 vezes por semana no primeiro mês, depois a gente acaba afastando um pouco,
começa a vir de 15 em 15 dias, uma vez por mês, até o paciente vir para a prevenção e não o tratamento mais, que daí já foi concluído. Qual é a diferença então do tratamento entre a prevenção e o tratamento em si? A prevenção a gente vai fazer com que o paciente venha sem dor nenhuma, sem queixa alguma. É mais, ele teve um caso de dor de cabeça ou ele teve alguma contratura muscular e a gente vai acabar prevenindo para que não haja outras queixas como essas e até de articulações, né? Pessoas que vêm com problema de joelho, ombro. Então a gente vai prevenindo para outras queixas. E o tratamento mesmo, a gente dá bem ênfase ao que o paciente está sentindo. Primeiramente a gente ajusta o corpo todo, dos pés à cabeça, e depois a gente vai dar ênfase o porquê ele está sentindo realmente. E quando o paciente já vem com algum problema, por exemplo, dores de cabeça, enxaquecas, certo? Como é que é feito esse tratamento? O tratamento é feito, a paciente, tem várias técnicas, então o paciente ele está deitado de barriga para cima, a gente vai ali, acha onde que está a subluxação, que é o desalinhamento articular, e faz o ajuste, a rotação da vértebra para o lugar correto. Tem também técnicas que se faz sentado, porque tem pacientes que não conseguem relaxar, eles ficam tensos, daí a gente coloca ele sentadinho e ajusta também, tranquilo. Então, toda a técnica utilizada é com o toque, é com o ajuste das vértebras, dos nervos. A gente faz uma boa palpação para ver onde que está desalinhada a coluna e faz os ajustes, que é o que a gente chama. Que as pessoas conhecem por manipulação da coluna, né? A gente na faculdade, na graduação, a gente já chama de ajuste. E a questão das crianças, a partir de que idade podem começar com esse tipo de tratamento? Recém-nascidos já, aqui no Brasil não tanto, mas nos Estados Unidos, no Canadá, já entra o obstetra junto na sala de parto com o quiropraxista. O quiropraxista já alinha a coluna dele na hora do nascimento. Aqui no Brasil ainda está começando, então eu tenho colegas quiropraxistas que já tiveram filhos e eles mesmos já fizeram os ajustes quando os bebês nasceram, que é bem interessante. Então não tem problema com idade, a gente vai aperfeiçoando a técnica, tem cada um com a sua particularidade, então não tem problema nenhum. Até a idade idoso, atleta, não tem problema nenhum, qualquer idade. Você falou desde que a criança nasce, qual é a diferença desse alinhamento na coluna quando ele nasce ou não? A gente tem estudos de quando ele nasce, para fazer o alinhamento da coluna, o bebê vai ter menos cólicas, ele vai ter um sono melhor, com mais qualidade, ele vai crescer mais saudável. Tem estudos que revelam isso. Por isso que a gente sempre dá ênfase que, criança pode procurar o quiropraxista. E bom que você falou isso, procurar o quiropraxista, que deve ser um profissional graduado, né? Para que possa atender a toda a necessidade, né, de um tratamento sério. Isso, o quiropraxista ele tem que ser graduado, então aqui no Brasil a gente tem 2 faculdades de quiropraxia, uma no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo. O curso é em torno de 5 anos, então ali tem todas as técnicas, tem anatomias, tem radiologia, tudo que um profissional precisa para exercer a profissão. Por isso que a gente sempre diz para o paciente procurar um quiropraxista graduado. Sempre. E a questão de um atleta, quais os principais tratamentos que os atletas procuram, né, de um quiropraxista? Geralmente o atleta ele procura o quiro para uma boa performance. Então, tem muitos nadadores que utilizam a quiropraxia, jogadores de tênis utilizam a quiropraxia. Tem também jogadores de vôlei, agora apareceu também com a seleção brasileira na Copa, que foi um quiropraxista lá, resolveu problemas deles. Então, cada atleta procura por um. Tem uns que tem desalinhamento articular, outros é mais para prevenção, outros para melhorar a performance, como eu falei. Então, eles procuram tanto antes das competições ou, digamos, durante,
do que somente depois, se tiver algum problema? Sim, não, é toda a vida dele, antes, durante e depois, sempre vai estar fazendo tratamento com o quiro. Que nem eu tinha te falado antes, tanto para prevenção como para tratar alguma lesão. É assim. Agora, Danúbia, eu gostaria que você então deixasse algumas dicas, né, para as pessoas no dia a dia, para terem esse cuidado com o músculo, com o corpo, para sentirem se realmente precisam procurar esse tipo de tratamento. Como dicas, então, eu tenho o alongamento que o paciente deve fazer quando está trabalhando, quando está estudando, parar um tempinho, se alongar, puxar um braço, puxar o outro. A cervical sempre é bom alongar também. As pernas, puxa uma, puxa outra. Quando tu acorda também, sempre procurar se alongar quando tu acorda, para o teu dia a dia ser mais leve. Tem que ter todos esses cuidados, né? Digamos isso para uma prevenção. Isso. E se a pessoa sente alguma coisa de diferente? Tu pode se alongar normalmente, mas sempre procurar o que está causando, né? Tipo, se tu tem um sintoma, uma queixa, tu já vai atrás procurar o que está acontecendo, porque às vezes pode ser mais grave do que tu imagina também. Normalmente a pessoa pode procurar, de repente, um fisioterapeuta, mas que encaminha pro quiropraxista. Isso, porque também a físio e a quiro junto, eles trabalham muito bem. Então sempre é bom tu fazer os dois juntos, um massoterapeuta junto com o quiro, a gente vai alinhar a articulação, a coluna, ele vai mexer em musculatura, então tudo que é, todas a físio, a quiro, a masso, o pilates é ótimo também para alongar tudo, elas trabalham muito bem juntas. Tá ótimo, então, queria te agradecer pela participação no programa, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada a todos. Tá ok. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo.